Salve, salve, cultureiros! O universo que estamos prestes a entrar é gigantesco, hein? E é o universo de estudos e compilados do maior folclorista de todos os tempos do mundo, Câmara Cascudo, aquele que se dedicou a vida toda a desvendar o Brasil, igual a gente está fazendo aqui no Cultura Milanesa, né? E se você está gostando do que a gente está fazendo aqui, quer descobrir o Brasil e também trazer você com a gente nessa, teu like é a nossa força motora. Vai ver se aperta aí, é um combustívelzinho que entra no tanque pra gente voar cada vez mais alto e chegar a mais alguém pra assistir, tá bom? Então não esquece o like não, também compartilha pra alguém que tá afim de descobrir, tá nessa vibe, descobrir o Brasil e toda essa maravilha que a gente tem aqui. Eu me chamo Rômulo Barão e hoje nós vamos falar de um personagem folclórico menos conhecido pelos brasileiros, mas imenso na sua história e intensidade, o Labatute. Criatura terrível e poderosa que povoou os pesadelos daquele Nordeste no Brasil, até ganhar seu espaço no panteão brasileiro de criaturas fantásticas, né? Aqui, Câmara Cascudo nos dá uma localização precisa, a Chapada do Apodi, que fica na divisa do Rio Grande do Norte e Ceará, onde Labatute toma sua forma monstruosa e chama de lar, né? Ele rastreia a criatura e dá nome também ao depoente que nos entrega o bichano aí pela primeira vez, senhor José Martins de Vasconcelos, que diz que em seu tempo, em 1864, o Labatute era o monstro conhecido de todas as crianças, uma espécie de bicho-papão. Ele é enorme, tem fome o tempo todo e você que está assistindo aí pode acabar de jantar para ele também, presta atenção. Então, para não cair nessa, vai lá na Apoia-se, corre lá, bota o dinheirinho lá que a gente compra um jantar pro Labatute e ele te deixa em paz, beleza? Os pés redondos dele, como já muito conhecido no folclore brasileiro, cabelos compridos e revoltos, corpo vestido de pelos ásperos como de um porco-espinho, Sonic seria um labatutinho, talvez? Dentre esses, também tem os seus dentes que saem como presos de elefante e um olho só no meio da testa, como um famoso ciclope, né? Labatute também foi objeto de uma lista feita pela Diana Santana pro nosso canal de RPG. Vou deixar o card aqui em cima para vocês acompanharem lá, cliquem lá e vão conferir isso, beleza? A criatura é inspirada numa personificação de uma pessoa que existiu de verdade, galera, General Pedro Labatute, que passou pelo Ceará em 1832. Ele venceu o coronel Joaquim Pinto Madeira. E aqui vai um pouquinho dessa história num recorte interessante, você ver como é que isso dá um bom filme, hein? Esse rico político e militar liderou uma rebelião ao saber da abdicação de Dom Pedro I e uma das revoltas regionais que, em conjunto, compuseram ali as revoltas desse período, como a Guerra dos Cabanos, a Sabinada, a Balaiada e a Cabanagem. Essa pancadaria solta aí pelo Brasil inteiro tinha muito a ver com a Guerra da Independência, que para muitos de nós foi só um grito no Ipiranga, né? Mas que envolveu muita resistência portuguesa por aqui, já que ainda era considerado parte integrante de Portugal. Alguns queriam o Brasil independente, outros queriam continuar parte de Portugal, né? Pedro Labatute chegou a liderar incursões na Guerra dos Farrapos também, cara, olha isso. Praticamente o cara participou de várias guerras aí, mas nessa guerra aí ele ficou mais de fora, né? A Guerra dos Farrapos, se você não sabe, ela foi imortalizada em várias obras aí, como A Casa das Sete Mulheres, O Tempo e o Vento, mostrando essa tentativa de separação do Rio Grande do Sul do Império Brasileiro, onde, como diria Eduardo Bueno, os gaúchos perderam essa guerra, comemoraram como se tivesse vencido e dizem que foi empate, né? E nisso, o general Pedro Labatute era um mercenário estabelecido como brigadeiro por Dom Pedro I e José Bonifácio, e encarregado de preparar o recém-formado Exército da Independência. Conhecido por não poupar o oponente, a passagem de Pedro Labatute pelo Nordeste rendeu a ele o título de impiedoso e cruel. Ele não deixava prisioneiros, galera. O cara era casca grossa mesmo. E dando cada vez mais características indígenas para a formação da cultura e da criatura que ele viria a se tornar, né? Pés redondos, presas, tudo isso era parte da crueldade dele, virando ali atributos indígenas folclóricos. Pensando aqui, existe um paralelo bastante curioso entre Pedro Labatute e o Drácula, sabia? Drácula, que era uma pessoa chamada Vlad III, né, Dracuela, que em sua resistência na Romênia, com um gesto bizarro de empalar seus oponentes, foi ganhando cada vez mais traços monstruosos, até chegar ao monstrão Drácula que a gente conhece, né? Então, olha aí, o Pedro Labatute seria uma versão brasileira que foi ganhando traços monstruosos por ser muito cruel. Claro que o famoso autor Bram Stoker romantizou e imortalizou Drácula com uma história de amor justificando o vilão ali, né? A gente sabe, né, que a história de amor do Drácula é uma peça fundamental do personagem Bram Stoker. Mas não há nada disso pro Labatute. Confesso que quando eu escrevi lá meu conto Dom Famiso, na antologia Vampiro, em homenagem aos 120 anos do Drácula de Bram Stoker, eu buscava justamente criar um personagem nesse sentido mais brasileiro. Eu não conhecia ainda o Labatute, mas o Labatute é uma história real e que virou lenda, e confesso que é de longe uma ideia genial e muito boa. Gostaria de ver filmes e obras aí como ela. Gostou desse conteúdo aqui? Cara, esse conteúdo teve história, teve folclore, teve Câmara Cascudo, teve tudo pra você. Então, considera aí ser um padrinho ou madrinha do nosso Apoia-se. Com apenas R$5 você vai colocar a gente aí mais pra frente para realizar o nosso sonho de criar a cultura brasileira, tá bom? Então, um forte abraço a todos vocês aí e valeu!